A herança roubada, a vingança da faxineira, no grande salão da mansão de família real, uma cerimônia era prestes a começar. Todos os convidados estavam presentes para celebrar o casamento entre Carlos e Ana, mas nem todos sabiam que um segredo sombrio estava prestes a ser revelado. A madrasta de Carlos, Maria, sorria falsamente enquanto observava o noivo assinar documentos de divórcio em vez do contrato de casamento. Ana levou uma discreta para a mesa onde Carlos e seus familiares esperavam. Ela deslizou as folhas dentro das páginas mantendo-se calma apesar dos olhares acusadores por parte da família rica. Só preciso assinar isso, disse Ana em voz baixa. Carlos hesitou, mas acabou assinando os documentos de divórcio diante de todos. Maria sorriu mais intensamente ao ver o marido entrando em pânico. A humilhação era evidente em seu rosto enquanto ele olhava para a que Ana estava colocando na bolsa. Em meio à confusão, um documento societário apareceu misteriosamente sobre a mesa da assinatura dos documentos de divórcio. Era uma prova irrefutável de que uma faxineira chamada Sofia tinha herdado o prédio inteiro. O silêncio pesava no ar, enquanto todos olhavam incrédulos para Carlos, Maria e Ana. Um jardineiro pobre chamado João observou tudo com desconfiança. Ele era o único que parecia incomodado com a situação, tentando discretamente proteger Sofia sem chamar a atenção demais. A humilhação de Carlos se transformou em uma tentativa desesperada de controlar a situação. Ele começou a discutir com Ana e Sofia, negando a existência do documento e acusando-as de roubar sua fortuna. Maria sorria cada vez mais, sabendo que seus planos estavam prestes a se concretizar. A verdade sobre o passado sombrio de Carlos veio à tona em meio aos gritos e discussões. Ele fora um homem frio e cruel, tratando os funcionários como lixo e mentindo para todos sobre sua herança. A revelação chocou a todos presentes e piorou ainda mais a situação já complicada. Sofia recebeu uma ligação que mudaria tudo durante o almoço no salão. Ela deixava a sala discretamente, mas era vista por João, que parecia preocupado com sua segurança. "Está tudo bem, João", disse ela calmamente, enquanto ele a acompanhava até um local mais privado. A confusão chegou ao ápice, quando Carlos tentou impedir Ana e Sofia de deixarem o salão após a cerimônia cancelada. Maria sorria triunfante, enquanto observava a situação se descontrolar completamente. João interveio, protegendo Sofia dos ataques de Carlos, sem chamar muito a atenção. "Ela não merece isso", murmurou ele para si mesmo. O final veio quando Sofia foi confrontada em uma sala privada. Ela mostrou um documento que provava sua herança legítima e descreveu como havia sido tratada injustamente por anos. O segredo sombrio de Carlos estava agora exposto, transformando a humilhação pública em uma coroação merecida para Sofia. A mesa posta com comida, esfriando enquanto todos evitavam se olhar, tornou-se o cenário perfeito dessa história de vingança e justiça. A noite terminou com Sofia sendo reconhecida como a verdadeira herdeira, enquanto Carlos ficava de mãos vazias, sua reputação arruinada para sempre. Assim, uma noiva que assinou documentos de divórcio se transformou na protagonista de um conto de vingança emocionante e surpreendente. Antes de qualquer explicação, herdeiro que fingia ficou parado diante de um documento societário. A sala tinha mesa posta com comida esfriando enquanto todos evitam se olhar, e ninguém sabia se olhava para a prova ou para a madrasta que sorria. Foi nesse silêncio que a acusação deixou de ser fofoca e virou ameaça. Jardineiro que parecia culpado, porque conhecia detalhes demais. A mesma versão foi repetida 3 vezes, sempre com olhos desviados quando alguém citava a assinatura da herdeira. Mas o detalhe estranho era outro. O falso culpado era o único que tentou proteger a protagonista, e isso mudava completamente o motivo do escândalo. A primeira mentira nasceu em mansão onde funcionários eram tratados como lixo. Uma pessoa entrou atrasada, outra apertou a bolsa contra o peito,
e ela percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando a ata da diretoria fosse colocada em público. Quando a despejada recebe uma ligação que muda tudo, o clima deixou de ser vergonha e virou ameaça. Ela tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar. Melhor, a prova não apontava só para uma traição. Apontava para uma decisão antiga, calculada e assinada antes de todos fingirem inocência. A virada começou pequena, quase invisível. Um detalhe em o registro do prédio não combinava com a versão que a família repetia. Ele juntou esse detalhe sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, ela recebeu a culpa que todos queriam entregar a alguém. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, ele ficou perto da porta, pronto para sair antes que um documento societário provando que a faxineira herdou o prédio inteiro revelasse a parte que faltava. O momento mais cruel foi entender que a humilhação tinha plateia. Não era apenas uma briga de família. Era uma cena montada para destruir reputações. Mas essa pessoa deixou a armadilha avançar, porque precisava que todos falassem antes de mostrar a última prova. Quando a verdade finalmente mudou de lado, ninguém pediu desculpas. Pedir desculpas seria admitir que a condenação tinha sido combinada. Por isso, o fechamento veio frio, quase elegante. Humilhação virando coroação, enquanto a pessoa que parecia fraca saiu da sala com a única coisa que ainda importava: a verdade inteira. Depois daquela noite, o nome de a noiva assinou o divórcio, e o ex-bilionário entrou em pânico diante dos convidados. Nunca mais foi dito como fofoca. Virou aviso. Quem ouviu a história entendeu que algumas famílias não escondem segredos para proteger o amor. Escondem para preservar poder, herança e aparência. Diante de toda essa reviravolta avassaladora, fica a grande pergunta: o que você faria se estivesse exatamente nessa mesma situação? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito ler a sua opinião. E se essa história impactante prendeu a sua atenção até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias fictícias cheias de suspense.